Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é Regras da Vida Cristã. É um texto baseado no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Para que uma pessoa ela possa vencer em qualquer área ou em qualquer atividade ou qualquer competição na nossa vida diária, é necessário que ela siga determinadas regras. Então, qualquer esporte, por exemplo, futebol, tem suas regras. Para a pessoa vencer no esporte, além da classe, ela tem de conhecer as regras. Então, a pessoa realmente precisa obedecer regras. E isso não é diferente na vida cristã. Não é diferente. A Bíblia nos fala, ela nos ensina, que a partir do novo nascimento, nossa vida se torna em um constante crescimento. Sim. E não poderia ser diferente, irmãos. Não poderia ser diferente. Pois uma vez nascido de novo, não poderíamos permanecer bebês toda a vida. Nós temos de crescer. Então nós nascemos, nós nos tornamos bebês da família, bebês de Deus, mas Ele quer que nós atingimos a plena estatura e venhamos a amadurecer em Cristo Jesus. Um desenvolvimento pleno, regular, constante, em sabedoria. É isso que Deus quer para nós. Que nós cresçamos segundo a sua vontade. Que a gente possa verdadeiramente crescer segundo a vontade de Deus. E para isso é preciso observar certas regras para que nos desenvolvamos com saúde espiritual. Vamos então formular alguma dessas regras, irmãos. Nós vamos comentar sobre essas regras. Em primeiro lugar, você deve ler a sua Bíblia diariamente. Mas por que ler a Bíblia? Quando você nasceu, foi preciso que a sua mãe te alimentasse. Primeiro com leite, depois com alimento sólido. Para que você se desenvolva fisicamente. Isso ela fez. Para que você tenha uma vida cristã sadia, é preciso alimento também. Só que não é esse alimento para crescimento. É um alimento espiritual. E esse tipo de alimento você só vai encontrar na Bíblia Sagrada. Nenhum outro lugar você vai encontrar. Mas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, você vai encontrar esse alimento. Ali, irmãos, Cristo nos revela que Ele é o pão da vida que matará a fome de toda pessoa faminta. Toda alma faminta vai ser matado a fome através da palavra de Deus. Também se revela, irmãos, como a água da vida para um coração sedento. Quando nós nascemos de novo, temos de nos alimentar todo dia espiritualmente, todo dia, para que não venhamos a passar fome e perder nossa vitalidade espiritual. A palavra de Deus nos foi deixada para que cada um de nós a leia. Nela meditemos e a coloquemos em prática todos os dias de nossa vida. As maiores dificuldades, irmãos,
no dia a dia é porque nos falta conhecimento da palavra de Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, pelo leite, você já dado crescimento para a salvação. Não sou eu que digo essas palavras. Está escrita lá no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Então não desanime. Nunca de ler. Você tem que ler sempre. Sim, tem que ler sempre. Mesmo quando você percebe que não está assimilando. Sim, isso acontece muitas vezes. Se você não assimila muito ou não entendendo nada, não tem problema, porque à medida que você for lendo e crescendo, você vai aprender, porque você ainda é um bebê. Faz pouco tempo que você se converteu. E o Espírito Santo, ele vai se incumbir de derramar luz sobre a tua leitura, esclarecendo as passagens que antes haviam ficado obscuras, e então sua mente e coração sentirá o efeito purificador que Deus deseja para você. Então, o primeiro passo, você tem de ler a palavra de Deus, para não ser enganado. Muitas vezes tem pastores que você pensa que está fazendo a vontade de Deus, ele está fazendo a vontade do diabo. Ele coloca no teu caminho, coloca na tua mente coisas que a Bíblia, a própria Bíblia reprova. Então, leia a palavra para não ser enganado. Em segundo lugar, irmãos, tenha o hábito de oração. Mas não é aquela oraçãozinha que você faz para almoçar, você faz para jantar, você faz para dormir ou quando levanta de manhã. Não é uma oraçãozinha simples, não. Você tem que estar na presença de Deus. Quando você está conversando com um amigo, você fala bonitinho para ele todas as coisas, direitinho, dá atenção. Então faça isso com Deus. Oração é sinônimo de poder. Quanto mais oração, mais poder. Lembre-se que temos uma promessa de Cristo Jesus. Ele disse, se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 14. Então, tudo que nós pedirmos a Deus, no nome de Jesus, Ele fará por nós. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então, se você ora e crê que a tua oração está chegando no alto, então você pode ter certeza, você vai ser atendido. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 22. Então, irmãos, nossas orações, elas têm poder. Elas sempre vão receber uma resposta. Ou Deus fala sim, ou Deus fala não, ou Deus fala espere mais um pouco. Qualquer uma dessas respostas, irmãos, sempre vai ser uma resposta. As nossas orações devem estar sempre condicionadas à vontade de Deus. Pois quando nós falamos e pedimos segundo a vontade de Deus, você pode ter certeza, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Está lá escrito no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Se em nossas petições estivermos procurando agradar a Deus,
com toda certeza, Ele procurará sempre fazer o melhor por nós. Muitas pessoas alegam, sim, muitas pessoas alegam não ter tempo ou não saber orar. Eu digo para vocês o seguinte: o tempo é qualquer hora, é qualquer momento. Deitando, levantando, andando, trabalhando, não importa. Você pode falar com Deus em pensamento, porque Ele conhece teus pensamentos, Ele ouve a tua voz íntima. Sim, irmãos. Em qualquer lugar que você estiver, lembre disso. Em qualquer lugar que você estiver, Deus sempre estará atento e lhe responderá. Porque assim como falamos com um amigo no trabalho, no lazer ou na hora de descanso, assim também devemos nos dirigir a Deus, pois além de Pai, Ele é o melhor amigo que dispomos e então podemos falar com Ele sobre todos os assuntos, pois como amigo e Pai, Ele nos ouvirá e responderá. Sim, irmãos. É claro que pelo menos uma vez por dia você deverá ter um momento especial a sós com Deus. Esses momentos, irmãos, serão para você, com toda certeza, os mais prazerosos de sua vida e serão aguardados com ansiedade todos os dias. Lembre-se, sem oração constante, você não conhecerá aquela paz interior que Deus quer te dar. Terceiro lugar, irmãos, confie no Espírito Santo. Confie no Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, então o Espírito Santo passou a habitar em você desde aquele dia. Então nós somos o templo do Espírito Santo e Ele está em nosso coração para nos auxiliar. Mas Ele não é nosso empregado, irmãos. Ele veio para comandar nossa vida. Sim, Ele veio para comandar nossa vida. Então diga a Ele o quanto és fraco, o quanto és impotente, instável e que não és digno da confiança de que precisas dele. Sim, nós não somos dignos de confiança e nós precisamos dele, do Espírito Santo. Diga a ele que vem agir em sua vida, que as escolhas a serem feitas e as decisões a serem tomadas, ele deve tomar e quer que você esteja disposto a fazer segundo a vontade dele. Não é você que vai resolver os problemas. Você vai seguir a vontade de Deus. E o Espírito Santo está conosco para nos guiar, para fazer com que a gente faça as coisas certas. Então, confiar no Espírito Santo, irmãos, inclui entregarmos a direção da nossa vida. Não é só falar eu confio, não. Você tem que colocar nas mãos dele a sua vida. Nós não podemos aguentar uma vida de tribulações, mas ele pode. Ele pode. Porém, ele somente fará alguma coisa se nós permitirmos que ele venha fazer. Porque se nós não permitirmos, ele não vai fazer. Entregar nas mãos dele é nós permitirmos que ele venha fazer e que nós possamos descansar no Senhor.
pois Ele é o Deus de amanhã, pois Ele vê o fim desde o princípio e as decisões importantes em nossa vida devemos deixar Ele agir, Ele tomar em nosso lugar, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Em quarto lugar, irmãos, frequentar a igreja regularmente. Não é só ser um cristão que vem nas igrejas no domingo. Não. Seguir a Cristo é também ter relações sociais e elas devem ser encontradas no seio da igreja. A igreja é a organização de Cristo nessa terra. É no templo o local de adoração e também onde temos comunhão com nossos irmãos. Nada substitui a igreja. Nada substitui a igreja. Sim, nada vai substituir a igreja, irmãos. Nada. Para os verdadeiros seguidores de Cristo, pois ali é o lugar de adoração, o lugar de servir a Deus em comunhão com os demais irmãos. Ninguém será vitorioso e feliz sem frequentar firmemente a igreja, pois ali encontramos o nosso lugar de serviço, uma vez que somos salvos por Deus para servir. Em quinto lugar, irmãos, devemos ser testemunhas. Sim. Se as 4 regras anteriores são praticadas por nós, então essa quinta é automática. Somos embaixadores de Cristo nessa terra. Como cooperadores do reino, devemos deixar as nossas coisas materiais de lado. Sim, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos cooperadores do reino. Então nós devemos deixar nossa bandeira tremular bem alto sobre a nossa embaixada, que pode ser o nosso lar, pode ser o nosso trabalho, pode ser nossa escola, pode ser no lazer, não importa o lugar. Devemos marcar a nossa posição, e fazer com que todos os que nos cercam, irmãos, saibam que somos cristãos. Somos embaixadores de Cristo e, portanto, suas testemunhas. Como dar o testemunho, irmão? Dar o testemunho, como funciona esse ser testemunha? Fácil, muito fácil. Ser testemunha, dar o testemunho de Cristo com a nossa vida. Sim, dar o testemunho de Cristo com a nossa vida e com as nossas palavras. Isso não pode ocorrer isoladamente, irmãos. Não. Nós devemos cumprir as ordens, palavra de Deus, integralmente. Pois está escrito, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Está lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32. Então nós não é só vir na igreja. Nós temos de dar testemunho daquilo que Deus, através de Cristo Jesus, está fazendo nas nossas vidas. Sabe, irmãos? Lembre-se, nós somos responsáveis a semear a semente que poderá cair algumas vezes em caminhos pesados. Sim. Outras entre espinhos. Mas a nossa missão
continua a ser a mesma: semear. Não devemos deixar de semear ante um solo pouco recomendado. Ele é mal recomendado, mas devemos semear assim mesmo. Sim, vamos semear assim mesmo. Siga em diante. Em nós existe luz. Então nós devemos fazer essa luz brilhar, irmãos. Mesmo que estejamos vivendo num mundo onde as trevas se sobressaem. Sim, irmãos. Sim. É nossa missão trazer luz onde tiver trevas. Lembre-se, como testemunha de Cristo, devemos fazer com que nossa voz seja ouvida, mesmo quando abafada pelo rumor e barulho da batalha. Sim, ser testemunha é entrar numa batalha. Nós não podemos deixar que o rumor, que o barulho dessa batalha nos cale, de maneira alguma. Devemos acender uma fogueira e mantê-la acesa nesse mundo frio, cheio de ódio, cheio de egoísmo. A nossa espada deve ferir profundamente o inimigo, com a intenção de libertar os cativos de suas mãos. Por fim, irmãos, nós temos o pão e a água para saciar a fome e a sede de um mundo faminto. Mesmo quando eles são atarefados em buscar um pão, que não é o pão da vida, devemos perseverar, desistir jamais. Pois se persistirmos, iremos encontrar solos que receberão a semente e irão produzir frutos, ganhando almas. Lembre-se, nós somos o sal da terra. E como sal, iremos produzir sede. O nosso testemunho fará com que outras pessoas também tenham sede da água que vivifica. Meus irmãos, nós somos de Cristo. Nós pertencemos à família de Deus. Em sexto lugar, o amor seja o princípio que domina a nossa vida. Uma das ordens de Cristo é que nos amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Deus é amor. E quem não ama, não conhece Deus. Está lá escrito no livro de João, capítulo 4, versículos 7 ao 10. O amor é o maior dentre os frutos do Espírito. Se levarmos essa ordem de Cristo à risca, estaremos dando um grande passo para uma vida cristã amadurecida e feliz. Está escrito: nisto todos conhecerão que sois discípulos, se vós amardes uns aos outros. Também no livro de João, capítulo 13, versículo 35. Sabe, irmãos? Em sétimo lugar, nós precisamos ser obedientes. Cristo deve ocupar o primeiro lugar em todas as nossas decisões. Deixe Ele pilotar a sua vida. Torne-o Senhor e Mestre, verdadeiramente. Em oitavo lugar, aprenda a enfrentar a tentação. Ser tentado não é pecado. Todos nós somos. Pecado é ceder à tentação. Toda tentação é obra do pecado.
Toda tentação é obra do encardido e deve ser evitada. Toda vez que formos tentados, devemos resistir a essa tentação. E como resistir? Usando as Escrituras. Se você é um leitor da Bíblia, você vai conhecer a palavra para você repelir a tentação. Sim, o nosso exemplo deve ser Cristo Jesus. Ele foi tentado lá no deserto, irmãos. E por 3 vezes seguidas ele disse, está escrito. Sim, está escrito, irmãos. Vamos usar as mesmas palavras de Cristo e o diabo fugirá de nós. Sabemos que o Espírito Santo, irmãos, lutará por nós. E toda vez que o diabo bater em sua porta, peça para Cristo ir abrir. Vai você, manda Cristo abrir no seu lugar. Porque o segredo para enfrentar as tentações não é olhar para ela, é sim desviar nossos olhos, nossas mãos e nossos ouvidos delas e voltarmos sempre para Cristo. Entre escolher a coragem de enfrentar as tentações, é obedecer a palavra de Deus. Você não tem de escolher ter coragem. Você tem de escolher obedecer, porque a palavra de Deus prefere a obediência a qualquer outra coisa. Em 9º lugar, eu digo para vocês, seja saudável. Sim, seja saudável. Em nossa vida diária, o Evangelho deve ser refletido sempre. O nosso semblante deve ser radiante. Nosso corpo e nossas roupas devem ser sempre limpas. O nosso aspecto deve ser sempre agradável, atraente. Devemos ser simpáticos com todos. Devemos, no entanto, evitar os extremos. Agir com humildade. Sim. Sermos pessoas ideais, pessoas felizes, pessoas alegres, sem fingimento, nem palavras suspeitas ou mórbidas. Lembrar que a Bíblia nos ensina que devemos nos afastar do pecado, mas em nenhum lugar ela nos ameaça ou nos manda afastar de Cristo. Sim. Como é que nós vamos ganhar alguém se nós nos afastarmos de Cristo, não sermos de Cristo? Devemos nos separar do pecado, mas não podemos esquecer que vivemos nessa terra e devemos viver antes a vida da terra, para depois então vivermos no céu. Por último, irmãos, para encerrar, nós temos de viver acima das circunstâncias. Acima das circunstâncias. Sim, irmãos. Deus nos criou da forma como somos e nos colocou onde nos encontramos. Se Deus quisesse você diferente, Ele assim o faria. Portanto, seja você mesmo. Adore como você é e onde você está. Trabalhe, ore. Trabalhe e ore. Divirta-se, adore com o que você dispõe.
pois essas são as armas que Deus colocou nas tuas mãos à sua disposição. Não olhe para o lado, julgando que a erva do vizinho é mais verde do que a sua. Não. Não deseje as graças por ele recebida. Não. Pois para cada graça há um preço a ser pago. Lembre-se que a cada dia Deus tem bênçãos para a sua vida. E se você ficar arranjando desculpas para que a sua vida seja diferente, poderá não notar todas as oportunidades e vantagens que Deus lhe oferece para você ocupar um lugar muito melhor. Aprenda a viver, tanto em circunstâncias prósperas como em condições humildes. É reprovado que for apenas 99% cristão. Deus só aceita o cristão 100%. Por isso, não permita jamais que as circunstâncias venham abater você. Olhe o que Paulo nos disse: em nada tenho a minha vida por preciosa. Está lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Portanto, aprenda a viver acima das circunstâncias. Sim, aprenda a viver em conforto e também em meio às tribulações, com resignação, sem, no entanto, ser escravo de uma ou de outra. Essas regras observadas, irmãos, quando for com fidelidade, nos dará paz da alma, felicidade, paz de espírito e prazer. E com certeza você aprenderá a viver uma vida com satisfação. Que Deus o abençoe. Amém.